LS Podcast é uma honra recebê-los aqui nesse canal. O vídeo já vai começar. Prepare a pipoca e o amendoim torrado. Sente-se e relaxe. Curta, compartilhe e se for novo por aqui, se gostar do conteúdo, se inscreva. O vídeo começa agora. Começa agora. Meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal LS Podcast. Hoje temos a honra de estar falando sobre um grande homem de Deus, como todos, né, da Bíblia, mas esse em especial, Saulo de Tarso, da cidade de Tarso, fariseu, olha aí, criado aos pés de Gamaliel, um grande rabino da época, que lá na frente se tornaria o que nós conhecemos hoje, apóstolo Paulo. Paulo, o grande servo do Senhor, que quando estava ainda no seu caminho do caminho dos fariseus, ou seja, ainda seguindo ali as leis rabínicas, seguindo os mandamentos rabínicos, enfim, toda aquela situação da lei, tudo aquilo que ele vivia na lei ali dos rabínicos, seguindo o Antigo Testamento, claro, Paulo era voraz, a ponto de ele pegar carta para perseguir o povo de Deus, perseguir a igreja de Deus, e não só perseguir, mas também permitir que vidas fossem tiradas, ceifadas, como permitiu na morte de Estevão, como permitiu muitas perseguições, mas nós sabemos que Paulo também, ele foi até onde Jesus deixou ele ir, porque vemos que no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, Paulo tem um encontro poderoso com Jesus. No capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, Jesus o intercepta no caminho de Damasco, ao qual ele estava com carta também para ir perseguir o povo de Deus, uma perseguição implacável, ferrenha, mas no meio do caminho, Jesus o cerca com sua luz maravilhosa e conversa com Paulo, dizendo para ele: Paulo, Paulo, por que me persegues? Aliás, Saulo, Saulo, por que me persegues? E a partir daí, desse encontro, Paulo, agora Paulo, né? Era Saulo, agora se torna Paulo, é transformado por Jesus, o nome dele é trocado de Saulo, que é um nome de origem hebraica, né? Que Saulo, para Paulo, que é um nome grego-romano. Então, Saulo significa o desejado, enquanto que Paulo, pequeno, servo de Deus. E agora, daquele que era desejado, para aquele que é agora o pequeno na presença do Senhor. É assim. Muitos se acham no mundo grande, mas quando vem para a presença de Deus, se entende que grande é o Senhor Jesus. E agora Paulo, ali cego, porque teve um encontro com Jesus, cego, estava ali, agora residindo na rua direita, em Damasco, e agora Ananias, um outro servo de Deus, Deus fala com ele, envia ele até Paulo, para ele orar por Paulo. Ele relutante em ir, porque ele sabia quem era Paulo, sabia que Paulo era um perseguidor do Evangelho de Cristo, mas Deus o convenceu. Ananias foi, orou por Paulo, Paulo voltou a enxergar, foi revestido pelo Espírito de Deus. Paulo ali começa o seu ministério, um dos maiores missionários que a Bíblia relata para nós. São 13 cartas paulinas, e as 13 cartas que ele escreveu é uma obra de arte maravilhosa. Ali está uma profundidade em teologia. Aliás, não existe teologia do Novo Testamento se descartar Paulo, não tem como. A maior parte do Novo Testamento, graças a Deus, também é atribuída a Paulo. Ele escreveu obras maravilhosas. Gálatas, e 1º, 2º Coríntios, Filipenses, e assim vai. Tanta obra maravilhosa que Paulo deixou escrito para nós. E Jesus o convertendo, o transformando. Agora Paulo é um maior dos guerreiros, um dos maiores missionários em que implantou igreja em Coríntio, igreja em Tessalônica, enfim, igreja em Gálatas. Em tantos lugares Paulo implantou igreja no Novo Testamento, e não só implantou, mas dava assistência, sempre escrevendo, sempre conversando, sempre ali dando o seu testemunho de evidência, estando presente ali, Paulo fazendo as suas obras missionárias, o qual Deus colocou sobre a vida dele esse grande homem de Deus. Então, aqui é apenas uma introdução
não tem como fazer um vídeo completo em pouco tempo, seria impossível, mas vamos fazer um resumão desse maravilhoso homem de Deus, Paulo, em que vale a pena você que é cristão, ou você mesmo que não é cristão, ler as cartas paulinas também, né, o Novo Testamento, e junto com as cartas paulinas, para você entender o que Paulo deixou de escrito para nós. É através das cartas paulinas que tem as maiores doutrinas para a igreja de Deus, a organização, como se portar, como conduzir, tudo está ali no Novo Testamento, nas cartas paulinas, a maior das maiores obras que traz o regimento interno de uma igreja verdadeira, uma igreja de Deus, uma igreja cristã que prega a palavra de Deus. Eu tenho certeza que você que está assistindo e vendo esse vídeo vai se empolgar em se aprofundar nas escrituras, nos escritos de Paulo e também, claro, nos escritos dos outros apóstolos. Mas não podemos negar que Paulo foi um dos maiores deles, porque ele escreveu, além das 13 cartas, ele deixou um muito bom exemplo. Ele foi perseguido, ele foi surrado, apanhou em praça pública, mas Paulo não negou o evangelho. Paulo foi fiel até o fim. Morreu aos 63 anos de idade e Paulo viveu a sua vida, a maior parte dele, para a obra da igreja. Ele viveu um período como fariseu, mas o grande maior período depois ele viveu para a igreja de Cristo, para a igreja do Senhor Jesus. Então é assim, aqueles que a gente vê muito aí, muito ferrenho, perseguidor, a qualquer momento pode ter um encontro com Jesus, cair do cavalo literalmente e ser convertido e transformado pelo Deus poderoso, pelo Deus eterno, pelo soberano que é Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te livre e que você venha ter a iluminação de Cristo e que não seja necessário você cair do cavalo literalmente para vir receber a mensagem do Senhor Jesus. Tenho certeza que essa mensagem irá falar contigo. Essa mensagem de incentivo. Essa pequena reflexão. Deus abençoe. Futuramente estaremos falando um pouco mais desse homem de Deus e que deixou grandes escritos maravilhosos para nós, que serve para nós de rocha e coluna, a palavra viva e eficaz de Cristo Jesus. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Shalom Rema, fiquem na paz.